e temos dois discípulos de discípulos. João Marcos, que é Marcos da Bíblia. O João Marcos é aquele que Paulo, por um instante, falou: não quero que ele venha comigo mais não. João Marcos tem um problema, ficou com medo, e o Paulo manda ele embora. Houve o primeiro racha ali no grupo apostólico, porque o Silas então vai com o Paulo e Barnabé vai com João Marcos para outro lugar. Então João Marcos é restaurado. Lá no final, Paulo fala assim: traga-me João Marcos. É esse João Marcos que escreve o Evangelho, olha que privilégio. E alguns, para a gente entender, então nós temos Mateus, e o Mateus escreve com qual objetivo? Falar aos judeus que Jesus é o Messias Rei. Então Mateus vai lá e fala assim: sabem do trono de Davi? É esse. Esse é aquele que tem o direito de ocupar o trono de Davi. Então Mateus, na sua linguagem, na sua escrita, ele vai mostrar através dos feitos e das características que as escrituras que os judeus conheciam bem revelavam que eles deveriam identificar o Messias. O Marcos, ou João Marcos, o Evangelho de Marcos, alguns estudiosos dizem que pode ser que Marcos escreve o Evangelho de Pedro, Pedro ditando para Marcos, que Marcos acompanhou Pedro, Marcos acompanhou Paulo, era alguém que transitava bem ali. O Evangelho de Marcos é o Evangelho de ação. Se você for acompanhar lá, toda hora fala imediatamente, é milagre. Ele não para, é muito parecido com Pedro. Ele não é reflexivo. Ele é um evangelho de dizer as obras, é uma atrás da outra. Milagres, prodígio, e ele fez isso, ele fez aquilo, ele falava assim: ó, esse é o cara do poder. Aí nós temos Lucas. Lucas acompanhou também bastante, ele é o defensor do ministério de Paulo, né? Ele escreve a tese. O evangelho dele fala primeiro das obras, e Atos ele registra e defende o apostolado do Paulo. E o Lucas era médico e ele faz uma pesquisa e escreve a um homem que era dos romanos, né? Era alguém, uma autoridade romana. E nós temos João, que é o evangelho que não se parece com os primeiros três. Os três são chamados aqueles evangelhos sinópticos, ou seja, tem uma mesma visão, eles se parecem muito, ele não é cópia um do outro, mas os estudiosos dizem que provavelmente eles se inspiraram a partir do Evangelho de Marcos e escreveram os demais. O João não. O João começa a falar de coisas diferentes. João escreve para combater o pensamento grego também, porque para João era a palavra que se fez carne, a palavra de Deus, que era o conhecimento, o pensamento. Então ele mostra: essa é a palavra que se tornou gente, que vai mudar a história. Mas antes de entrar nesses 4 evangelhos, eu quero lembrar que algum grupo de entre nós pode dizer assim: para mim não importa o que esses caras querem, eu não acredito em Deus. Então Jesus, para mim, eu não acredito em Deus, não faz sentido. É um raciocínio, né? Então eu queria hoje, nessa reflexão, não falar sobre os evangelhos, mas falar do Jesus histórico. Nós estamos num lugar com muita história. Se a gente pegar Jesus, não há outro personagem. Então vamos falar aqui agora, sem ser do ponto de vista religioso. Vamos falar de Jesus, um homem que habitou aqui, e a gente vai visitar a cidadezinha lá que tinha 300 habitantes. Esse cara sai desse lugar e os pensamentos, as reflexões, as obras dele mudam a humanidade do planeta. Quem é esse cara? O que ele pensa? Ele existiu mesmo? Porque muita gente pode dizer: é um mito, é uma lenda, Jesus é uma lenda. Então nós estávamos ouvindo sobre chegando aqui, sobre os estudiosos, os historiadores. Então aonde a gente conhece Jesus? Há outros testemunhos de Jesus, outros registros? Vamos encontrar vários historiadores na história que citam Jesus. Então ele é um personagem real. Ele não é uma figura mítica, apenas que alguém inventou um mito para poder impactar umas pessoas ou expandir uma cultura. Ele era alguém que viveu de fato há cerca de 2000 anos atrás.